Olá, fala-nos Jesus através de Mateus, no capítulo 7, itens de 1 a 2. Não julgueis, para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Então os escribas e fariseus trouxeram perante Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena que ela seja apedrejada e que todas as adúlteras sejam apedrejadas. Qual é, portanto, a vossa opinião a respeito disso? Então, eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo Jesus e continuou a escrever na areia. Mas eles, ao ouvi-lo assim falar, retiraram-se, um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que estava no meio da praça. Então, Jesus levantou-se de novo e disse à mulher: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela disse: Não, Senhor. Então Jesus diz à mulher: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Esta passagem está em João, capítulo 8, de 3 a 11. Aqui nós percebemos que com a criação deste mecanismo de responsabilidade íntima quanto às situações vividas, o homem alcança as regiões do livre-arbítrio, da vontade realizadora, e ele acaba libertando-se do jugo pesado e do fardo atroz da obrigatoriedade fatalista de viver em um mundo de infelicidade. Este homem, ele se percebe construtor de si mesmo. Ele fez avaliação da sua própria mente. E ele, querendo galgar novos patamares na sua existência, percebe que lhe é possível assim compreender os erros alheios, a partir da compreensão dos seus próprios erros. Estes homens que estavam ali acusando aquela mulher, percebem que a indulgência é o mecanismo que lhe facilita a vida e lhe felicita a alma. Ele percebe como criadora de um campo de vida
aquela oportunidade de refazimento e de recomeços. Quando Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Este ser percebe na prática do perdão um intenso manancial de bênçãos e de vida. E aí uma nova era tem início na história deste ser. Porque quando Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ensina a máxima que faz da indulgência um dever, pois não existe ninguém que dela não precise para si mesmo. Ele nos ensina, com mais severidade do que julgarmos, é julgarmos a nós mesmos, nem condenar o próximo, aquilo que nós desculpamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Esta é a grande lição que Jesus, em tão poucas palavras, com a sua sabedoria, com a sentença lançada sobre a conduta do outro, que pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa a quem se acredita os atos. Não há desculpa para este último motivo, pois ele seria maledicência e maldade. A doutrina espírita, nesta passagem, ela se dedica a esse ato de justiça a partir do homem ou do homem para com o próprio homem. Esclarece que Jesus não condenou a condenação, se ela tem por objetivo coibir o mal. Há certos casos em que revelar o mal de outrem é dever louvável. E é mesmo um dever em certos casos. Vimos nesta passagem, quando dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ela estava adulterando. E Emmanuel nos faz refletir, trazendo-nos as seguintes reflexões. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações bastante significativas, referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, poderemos identificar de uma forma errônea conceito de adultério unilateral. Se a infeliz foi encontrada em pleno delito, onde se encontra também o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de se extirpar aquilo que estava oculto, e que aqueles que o fizeram queriam ajudar a sanear tudo isso, nós podemos perceber que a atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por uma infinita sabedoria
e inacessível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa somente na mulher desventurada. Então, ele deixa perceber o erro geral quando ele indaga a todos aqueles que achavam-se sem pecados para que atirassem a primeira pedra. O grande e espontâneo silêncio que se fez, a resposta mais eloquente de qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneceram apenas os homens pervertidos, e estes se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, no trabalho ascensionalmente uno dentro do plano da evolução universal. E no capítulo da experiência, momentos inferiores, um não cai sem o outro, porque será a ambos que foi concedido o igual ensejo de santificar-se, tanto o homem como a mulher. Se as mulheres desviadas da elevada missão sucumbiram sobre triste destaques do caminho social, é que também existiram adúlteros que continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O homem não deve ajudar no progresso dos seus semelhantes? Este paradigma de corresponsabilidade no destino humano é o responsável pelo desenvolvimento da consciência solidária. Jesus, quando diz: não julgueis, se não quiserdes serem julgados, significa que a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir a reprovação do mal, pois ele mesmo deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da reprovação, ela está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado pelo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. Além disso, retirar-se o direito de repreensão. A consciência íntima de resto recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, sendo investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia no exemplo do bem. É isto igualmente que emana das palavras de Jesus. Podemos, em torno de nós, perceber um turbilhão de vidas que podem trabalhar em nosso favor ou contra nós,
Mas se nós encontrarmos ambientes favoráveis à disposição para sermos úteis, e ainda mais dentro de cada um de nós, existe o céu, que se encontra com mais facilidade, pronto para nos entregar a vida, no rejuvenescimento de todos os nossos corpos, imantados de esperança com o amor de Deus. A vida, ela tem sequências intermináveis que passam pelo nosso íntimo sempre, sempre buscando essas mensagens. Porque se a natureza nos oferta essas lições, a nossa consciência tem cópia delas em letras de luz, para que não percamos o caminho em busca do nosso próprio Deus, aquele que nos faz, aquele que nos fez e ampara sempre. Em torno de nós está a luz, como testemunha daquilo que fazemos, de como agimos com o nosso próximo. Isto será como um livro que nós podemos ler, como sendo uma teoria de todos os nossos conhecimentos. Busquemos estudar nestas palavras de Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Tudo o que precisamos para encontrar as doações de Deus para todas as criaturas. O homem comum às vezes não compreende, porque a justiça funciona em toda parte. Assim como a água, como os raios do sol, com o magnetismo superior, com, enfim, tudo que nos circunda, a ciência que levou o sábio a saber retirar dessas e desses elementos e dessas oportunidades, não lhe foi entregue como bênção, sem esforço, sem dor e sem sacrifício. Tudo tem um preço a ser cobrado. E mais tarde o homem comum deverá compreender estas verdades que o tempo lhe ensinará a viver melhor. A doutrina dos Espíritos nos ensina o progresso sobre cada um dos nossos atos. Através deles, está trabalhando nossas almas de boa vontade, no sentido de aprender a viver com mais acerto, educando nossos sentimentos e disciplinando nossos impulsos. Quem ama, na expressão profunda do termo, passa a conceber verdades que muitos ignoram. O homem deste século, que já despertou para o conhecimento espiritual, deve ser fecundado pela natureza divina, como o seu corpo foi, dando-lhe a expressão física. Com essa fecundação, conceberá a vida na dimensão do amor,
onde não faltará a ciência de Deus. Essa aquisição é trabalhada pelo tempo com as bênçãos do esforço próprio. A justiça do progresso, a lei superior do universo, é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, foco das formas mais rudimentares da vida. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos de Deus. E no íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, compelindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Entendida por este modo, a nossa obra, as nossas escolhas, é a do adiantamento e da felicidade futura. Neste evangelho que estamos estudando, não julgueis para não ser julgado, contrário à lei do amor. Porque Jesus não podia proibir a reprovação do mal, pois Ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mulher, vá e não peques mais. São as últimas palavras de Jesus neste ensinamento dado por João. Assim, agradecemos a orientação espiritual para este Evangelho, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre. Oremos, Senhor, Senhor da vida, ilumine a nossa mente, nos auxilie sempre a perceber a maneira correta de agir, interiormente e exteriormente. Que nossas consciências estejam sempre libertas de qualquer julgamento, porque assim, quando julgamos, sabemos que também seremos julgados na mesma medida. Senhor, obrigado por esse momento de reflexão. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3F todas as quartas-feiras à tarde, e é com muita emoção e alegria que trago nesta reflexão o Evangelho Não Julgueis, para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Capítulo 10, item 11 e seguintes. Muita paz a todos.